Olá, meu nome é Laziler da Silva, né? Sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Luterana do Brasil, da UBRA. Estou aqui para apresentar nosso artigo, que é Educação, Sociedade e Cultura, o jornalismo brasileiro e a pauta do garimpo na bacia amazônica. Esse estudo, que deriva e vai se integrar à minha tese de doutorado, né, sob orientação da professora Daniela Ripoll, né, também da UBRA, ele tem o objetivo de investigar o modo como um importante portal brasileiro de notícias, né, o G1, né, vinculado ao grupo Globo de Jornalismo, uma das grandes mídias do Brasil e da América Latina, como é que ele vai focalizar e reconstruir a temática da mineração brasileira em suas reportagens. A gente escolheu um período constituído entre janeiro de 2022 a setembro de 2023 para fazer essa investigação. Como método, e a pesquisa ela se tornou bastante grande, então a gente sentiu necessidade de catalogar isso. E a gente usou uma planilha eletrônica para colocar todas as reportagens que a gente vinha colhendo e investigando. E apesar de ser um estudo qualitativo, a gente usou os números a nosso favor, né? Por meio desses descritores mineração, minerador e garimpo, no portal G1, a gente colheu 105 reportagens sobre mineração, 183 reportagens sobre mineradoras e 442 reportagens sobre garimpo, somente nesse período. E após isso, a gente selecionou algumas para fazer as análises nesse estudo. Os resultados a gente organizou em categorias e foram analisados por meio da análise cultural. Para isso, a gente trouxe alguns autores dos estudos culturais que já se debruçaram sobre as questões. E a perspectiva teórica adotada é a dos estudos culturais em educação, né? E como central em a investigação os conceitos de representação do Stuart Hall e da sua obra, Cultura e Representation, e de pedagogias culturais, né? Entendendo que o portal G1 ele tem uma dimensão educativa de representar o garimpeiro, representar a temática da mineração. Para isso, a gente analisou também um período constituído que foi crucial, né? Que foi o período do governo do ex-presidente da República, o Bolsonaro, que é essa figura que está aqui em questão, que ele foi durante os anos de governo dele, de 2019 a 2022, e ele sempre teve em seu governo uma pauta pró-garimpo, pró-setor mineral, aqui a figura dele. Isso até porque ele tem raízes, a família dele, o pai dele, que foi garimpeiro na década de 80, nessa década que o garimpeiro trabalhava assim, né? Ele foi um garimpeiro de coração, né? E aqui a gente vê ele dialogando com o seu eleitorado, que é na frente do Palácio da Alvorada, né, do Brasil. Em um tempo, no período de 2019, ele tinha esse eleitorado mais fiel dele, então ele sempre discursou para esse setor, até por essa sua raiz garimpeira. Quando ele esteve no poder, ele emitiu uma série de leis e ameaças e retrocessos associados à implementação de políticas conservadoras, né, privatistas e de regulação, ameaças inconstitucionais, aí, que complementou aí e uma retórica aí do discurso de proteção na saída do desenvolvimento social, desenvolvimento sustentável, né, é a abertura de portas, abrir portas ali para esse desenvolvimento, teria que ser no setor da bacia amazônica, né. Um dos seus decretos, analisado por nós nesse estudo, é o decreto de Bolsonaro sobre mineração artesanal, que é incentivo, que é onde traz uma série que é uma incursão do Greenpeace e de outros ambientalistas, né, no Rio Madeira. Quando foi editado esse decreto, a reportagem do Greenpeace foi lá são fotos aéreas, né, do Rio Madeira, foi lá fazer nessa missão, ver o que estava acontecendo. E aí ao chegar lá, tinha mais de 300 balsas lá, trabalhando dia e noite lá, e usando tudo que é equipamento, do que tem mais sofisticado para extrair ouro do Rio Madeira, né? Uma atividade que os vários ambientalistas
eles vão dizer em questão que não é mais uma atividade artesanal, já é em escala industrial, porque eles usam dragas, misturadores, toneladas de mercúrio para extrair o ouro do fundo do rio. E isso é dia e noite, e isso é durante o dia, sem qualquer órgão fiscalizador lá para impedir isso aí. É uma atividade que hoje está muito mais organizada, né? Ela não é mais aquela atividade que é feita com um garimpeiro simples, né? Singela, que é com pai cavocando, enxadas ou outras peneiras. Não, patrola, retroescavadeira, balsa com equipamento, tudo que tem mais, aviões. Diante disso aí, a gente pode ter uma dimensão desse contraste aqui, porque aqui é o Rio Madeira e a gente pode ver centenas de balsas enfileiradas. Aqui isso é só um trecho do Rio Madeira, e tem mais para frente, mais para trás. As balsas estão aqui, todas elas ali em fila e trabalham dia e noite. Como consequência disso, já tem essa atividade, já começa a aparecer nas encostas, começa a vir com a erosão do solo, e aí vai invadindo um território que ali tem uma população ribeirinha, né, que morou lá a vida toda, e que usa o rio como meio de nutrição, de tirando dali seu sustento. Não pescam, isso aí já não é mais possível, porque a quantidade de mercúrio que é largada ali já é enorme. Outra consequência, a gente pode ver em outra reportagem, dessas liberações, dessa política implementada pelo governo do Bolsonaro, a gente pode ver nessa reportagem também de fevereiro de 2022, que são 4 pontos que a gente tira como destaque nessa reportagem. Uma delas que a área visada é quase do tamanho da Inglaterra, né? São 10,1 milhões de hectares. E isso tudo no território amazonense. E a gente pode ver em pontos vermelhos, é tudo área indígena, dos povos indígenas. São 4 territórios mais visados aqui, né? Cada área dessas aí, num recorte dessas mineradoras que já estão invadindo, que é garimpo industrial mesmo, essas licenças que estão sendo que essas mineradoras estão pedindo para a Agência Nacional só nos territórios de povos indígenas, né? Elas são cerca de 4 vezes a cidade de São Paulo, né? E quase a metade desses pedidos das mineradoras para fazer atividades ali são para extração de ouro. E os ativos são mais de 570 empresas, que dá um total de 2.500 pedidos de ativos sobrepostos a terras indígenas. São 260 terras indígenas que estão sendo ali. As consequências para o avanço desse garimpo, dessa mineração, né, são as mais terríveis possíveis. Né? Essa é uma imagem de outra reportagem analisada por nós, né, mostrando as consequências do garimpo ilegal aí em terras indígenas. Uma delas, né, é a perda do território, né, e o envenenamento por mercúrio por causa dos resíduos de garimpo na água. Né. Então, o título da reportagem é O Garimpo Avança 495% em 10 anos. E esses alertas já disparam durante o governo Bolsonaro. Né? Então, apenas um recorte aqui de uma cena que é um rio pequeno, numa área indígena, né? A gente pode ver aqui vários garimpos pequenos aqui nessa parte preta, que eles ficam dia e noite, desviam o curso do rio, cavocando um buraco grande, às vezes de 40 a 60 metros, né? Desviam, depende do tamanho do rio, eles desviam o curso. Sem falar aqui na perda da biodiversidade, de plantas e erosões do solo, né? Porque é um garimpo assim que ele tem consequências terríveis, né? Um garimpo ele não dá em safra, diferente de o minério de outra commodity, diferente de outra commodity, ele não é que nem um milho. No momento que você tira, você condena aquela área ali, né? Não volta mais a nascer minério, não volta mais a nascer ouro. Não é que nem milho, que vai voltar em uma safra que no outro ano volta plantando, ele dá. Não. Você tira, danifica uma área, o garimpeiro ou a mineradora vai ter que sair
dessa área e ir para outra. E assim vai, consequentemente, vai indo e invadindo toda a floresta amazônica, né? Ou a terra indígena, né? Ali condena provavelmente uma população do território. Outro ponto, a gente analisou em outra reportagem também o que vem de desenvolvimento sustentável e das suas falácias, do que é em verdade disso. Para isso, a gente vai mostrar um gráfico que é presente em uma reportagem do G1 mostrando a produção mineral do Amazonas, que é o estado, um dos grandes responsáveis por essas jazidas minerais. Tem ouro, prata, ferro e vários outros minérios. Né? Então, o que corresponde a essa exploração do minério ali é 2% do PIB amazonense. Não é tão significativo que vem, é um cenário de riqueza e pobreza, porque ele tem um desenvolvimento sustentável em prol da sociedade, ele não traz tantos benefícios assim, que a maioria desses minérios, eles saem dali, vão para exportação e não tem um retorno para a sociedade. Então, o estado amazonense é um dos estados mais pobres em termos de renda per capita, de pobreza social, de doenças e vários outros caos sociais que ali tem. E, no entanto, é um dos mais ricos em biodiversidade, em rico em minérios. Isso é uma das consequências de que a produção mineral ela não é tão benéfica assim, né? É uma fonte que a gente tirou dessa reportagem, né, da Agência Nacional de Mineração. Então, mais ou menos essa consequência que a gente quis mostrar aqui, dessa extração de minério em grande escala. Esse é um trabalho. Obrigado pela apresentação.